Meus amigos, o Financial Times da semana passada, ele escreveu sobre o Brasil, dizendo que a economia brasileira estava muito estranha. Baixou os juros, a inflação continua alta e resistente, está em pleno emprego e economicamente não cresce. Um verdadeiro enigma. Bom, eu fiz um artigo tentando explicar esse enigma aí. Mas vou fazer um resumo aqui, que eu acho que dá para explicar isso claramente, o que está acontecendo, ou seja, como decifrar esse enigma. São duas causas fundamentais que provocaram a situação na economia brasileira. A primeira delas foi a maneira que foi feita a distribuição de renda pelo governo Lula petista. Foi uma distribuição de renda feita tão somente com base na vontade política. Não prestaram atenção nos aspectos fundamentais da economia. A economia estava crescendo pouco, situação difícil no país, e fizeram uma distribuição de renda completamente atabalhoada. Vejamos só, começando pela Bolsa Família. A Bolsa Família parece que já tem 23 milhões de pessoas, e eu tenho a impressão que agora, nessa campanha governamental da Dilma, ela vai passar no mínimo para 50 milhões de pessoas no Bolsa Família. Qual o problema disso? O problema disso é que o Bolsa Família se transformou em Bolsa Esmola. Por quê? Não tem plano de saída para os bolsistas. E não tem também contrapartida. Ou seja, não tem efeito nenhum do ponto de vista econômico isso. Isso apenas é uma esmola. Aliado a isso, o governo Lula petista sistematicamente tem aumentado a quantidade de funcionários públicos. E muito mais, tem aumentado sistematicamente o salário mínimo a uma taxa superior à taxa de crescimento da economia. Só para dizer para vocês o seguinte: em 2011, primeiro ano da governo Dilma, a economia cresceu 2,7%. 2,7%. Vocês sabem quanto foi o aumento? O aumento do salário mínimo feito por ela? 14%. No ano seguinte, 2012, crescimento da economia 1%. Aumento do salário mínimo 9%. Não há economia que resista a uma política dessa. Ora, evidentemente, isso fez com que a inflação crescesse e se tornasse extremamente resistente. Muito bem. Esse é o primeiro aspecto, a primeira causa da explicação desta encruzilhada em que se encontra a economia brasileira. A segunda é o seguinte: nos anos 2000 a 2007, o Brasil, como todos os países emergentes, o Brasil fez uma grande quantidade de reservas em divisas estrangeiras. Isto, evidentemente, tem seus aspectos positivos e negativos. O aspecto positivo é que os produtos internacionais, os produtos comercializáveis internacionalmente, eles se tornam mais baratos para o Brasil porque o real está mais forte. Aumento das reservas fortifica a moeda do país e, com isso, os produtos estrangeiros se tornam mais baratos. Por outro lado, há um grande inconveniente. O grande inconveniente, da mesma maneira que o real foi forte e diminuiu os preços dos produtos estrangeiros, ele aumentou os preços dos produtos de exportação. Ora, aumentando os preços dos produtos de exportação, fica difícil para o Brasil competir no mercado internacional. E, mais ainda, o aumento da inflação no Brasil, o aumento do salário mínimo a taxas superiores ao crescimento do Brasil. Ficou praticamente impossível repassar esses aumentos para os preços dos produtos internacionais.
Por quê? Se assim o fizer, vai perder o mercado lá fora e perde o mercado aqui dentro, porque os produtos estão sendo importados. Os produtos estão sendo importados devido ao real mais valorizado. E vai competir aqui com os preços dos produtos de exportação muito mais caros. Então, qual é a consequência disso? A consequência disso, o Brasil começa a perder os mercados externos e nem concorre internamente. O que vai acontecer? A indústria começa a produzir cada vez menos. E, por final, o Brasil sofre um processo de desindustrialização. O desemprego aumenta, né, no setor industrial. Quem foi beneficiado com essa política desastrada foram os serviços. Os serviços, como eles não são por natureza, né? Não tem competidores internacionais, não vai lá para fora competir, o serviço internacional por natureza, internamente também. Então, os serviços as empresas prestadoras de serviços podem repassar esse aumento da inflação e aumento do salário mínimo para os seus preços. Não é por outra razão que a inflação na área de serviços gira em torno de 10%. Evidentemente, essa inflação afeta toda a inflação nacional. É por isso que a inflação brasileira está ficando cada vez mais alta e cada vez mais resistente em função disso. Ora, o setor serviço se dinamizou. Tem uma dinâmica muito forte, tem um crescimento muito forte e com isso absorveu praticamente toda a mão de obra brasileira. Daí o Brasil está em pleno emprego. Só que, prestem bem atenção nisso. Embora o governo comemore isso como um feito do governo Lula petista, este pleno emprego é extremamente maléfico para o Brasil. Da seguinte maneira, o Brasil não vai poder crescer. Veja só, se o Brasil, com crescimento de 1%, 2,7%, 1%, está em pleno emprego e não consegue crescer mais do que isso, imagine se o país começar a crescer 3%, 4%. O que é que vai acontecer? Vai haver uma procura imensa pela mão de obra. A mão de obra absorvida pelo serviço é uma mão de obra de péssima qualidade. E com isso, obviamente, a produtividade nacional é péssima. Ou seja, o crescimento da economia fará com que se procure mão de obra. Está em pleno emprego. Por outro lado, a mão de obra qualificada praticamente não existe no país. O que é que vai acontecer? Os salários vão aumentar terrivelmente, vão para a lua e vai para a lua também a inflação. O que é que vai acontecer em consequência disso? Qual é o remédio mais fácil para isso? O remédio mais fácil é aumentar a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, consequentemente, haverá uma redução do crescimento econômico. Voltará a estaca zero o crescimento, voltará a crescer 1%. E aí, a economia brasileira vai ficar nesse voo de galinha. Cresce 3%, 4% no ano, no outro ano cresce 1 ou 0,5% ou cresce negativamente. Então, meus amigos, se nós prestarmos atenção, a dificuldade toda da economia brasileira começou exatamente na distribuição de renda mal feita pelo governo Lula. É uma distribuição de renda que foi feita tão somente com vontade política. E isso é tão somente um aspecto do voluntarismo do governo e, ao mesmo tempo, é uma política que só favorece eleitoralmente, ou seja, é boa para ganhar votos. A economia brasileira está estagnada, com poucas possibilidades de crescer sustentavelmente nos próximos anos, eu diria 30 anos. O Brasil não vai crescer. Não há investimento. E quando a gente está falando não há investimento, nós não estamos nem discutindo ainda a qualidade do investimento. A qualidade de mão de obra no Brasil é péssima, a educação no Brasil é péssima, a saúde no Brasil é péssima. O investimento do governo é pífio. As empresas já não têm confiança nesse governo e não investem.
os investimentos estrangeiros começaram a fugir, inclusive o petróleo, os investidores em petróleo. A política da Petrobras é uma política destruidora. A política do governo para a Petrobras é uma política de destruição, de fazer terra arrasada na Petrobras. Se este governo aí fosse outro, e ele tivesse ainda fora do poder, como oposição, estaria uma altura dessa, querendo o impeachment do governo, porque diriam que o governo está propositadamente destruindo a Petrobras para poder privatizá-la. Meus amigos, é difícil a situação do Brasil. Um grande abraço, até a próxima.